Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a curtir esse vídeo, a compartilhar com um amigo, com um grupo, compartilhe com alguém. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu like aí. Deus abençoe e vamos para a palavra. Meu amigo, hoje nós vamos falar sobre Saul. Isso, sobre Saul. Você sabe por que Saul foi escolhido a rei? Às vezes nós falamos muito mal de Saul, nós falamos dele da rebeldia, falamos que ele desobedeceu a Deus, mas você sabe o motivo que ele foi escolhido para se tornar rei? 1 Samuel, no capítulo de número 15, do versículo 1. Ó, o versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Eu quero parar aqui nesse versículo para mim falar um pouquinho sobre a vida de Saul. Por que Deus chamou ele? Estamos vivendo aí uma época, agora no contexto bíblico, era a época dos juízes, aonde Deus levantava um juiz e ele governava Israel. Lembra que Ana chorou diante de Deus e pediu um filho? Pois é, Deus deu um filho a Ana. O nome dele é Samuel, um pedido a Deus. E Samuel, ele é profeta, sacerdote e juiz. Esse tempo é o tempo onde que Samuel está governando Israel como juiz. São 300 anos aí que se passa Deus levantando um juiz, outro morre, Deus levanta outro, o povo desobedece e cai na servidão, Deus levanta um juiz e então eles é livre da servidão e vai aí um contexto de alguns juízes sendo levantado por Deus. Agora Samuel já está velho, Samuel agora está deixando os seus filhos tomar conta aí do povo de Israel. Eles estavam andando não no caminho do seu pai. Os filhos de Samuel não estão obedecendo a voz do seu pai e andando na direção que seu pai andou. Os filhos estão andando num caminho errôneo. Por quê? Porque eles não estavam andando no caminho, estavam entregues à avareza, apego excessivo ao dinheiro. Isso, o povo, os filhos de Samuel, estavam com esse coração. O coração voltado à avareza, aceitava suborno, ou seja, trocava a verdade por qualquer coisa. Olha a situação que os filhos de Samuel estão vivendo. Olha que Samuel foi um grande sacerdote, um grande profeta, um grande homem de Deus. Deus falava com ele e os filhos dele tinham de tudo para andar na direção de Deus. Mas não, eles não estavam andando na direção de Deus. Perverteram o juiz. Eles se tornaram oposto à justiça. Irmãos, olha a situação deles. Olha, tem tanta gente que tem tudo para dar certo, mas começa a andar em caminhos errados. Tem tudo para dar certo, mas começa a andar em caminhos... Tudo por quê? Porque os pais ensinam, porque o amigo ensina, porque o irmão ensina, porque está sendo direcionado. Mas em vez de pegar esse caminho, eles preferem pegar outro caminho, o caminho oposto de Deus. É o que os filhos de Samuel estão fazendo. E óbvio, o povo está vendo isso. O povo está vendo isso. E eles agora pedem a Samuel um rei, querendo ser igual aos outros povos. Olha, irmão, eles pedem a Samuel, fala com o Senhor Jeová. Nós queremos um rei como as outras nações têm. Alguém que governa sobre eles. Alguém que dita as leis sobre eles, mesmo sabendo a quantia que teria que pagar, porque era necessário. Se alguém é responsável por um povo, esse alguém ele tem que ter as condições para liderar esse povo. Tantas condições financeiras, é importantíssimo isso. Então o povo sabe do atributo, Deus vai orientar Samuel e dizer, olha, vai ter que pagar assim, assado ao rei. Tem que ter. E o povo diz, não, nós queremos um rei que governa. Quem é que governava o povo no tempo do juiz?
Os 300 anos. Irmão, 300 anos temos a teocracia, é o governo de Deus, ou seja, era Deus que governava o povo, era Deus que dava direção ao povo, era Deus o rei do povo, mas eles não querem Deus mais com eles, querem ser igual às outras nações. Irmão, tem tanta gente querendo ser igual a outras nações, quando na verdade Deus não chamou você para ser igual aos outros. Deus nos chamou para ser luz. Eu vou refrisar isso. Deus nos chamou para sermos luz. Sermos luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo quando estava andando na terra e agora nós estamos aqui refletindo essa luz, refletindo essa glória de Deus sobre a terra. Nós somos luz. Por que é que nós queremos ser igual aos outros, igual às outras nações, igual aos outros povos? Não, irmão, não podemos. O Senhor nos chamou para ser sal e sal é para dar sabor. Irmão, sal é para conservar, sal é para fazer crescer, sal é importante. Irmão, precisamos ser sal. O Senhor nos chamou para isso, mas o povo está querendo ser igual aos outros. Sendo que a própria Bíblia diz, então outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Por que ser igual? Deus quer que sejamos diferentes. Deus quer que nós sejamos diferentes. É importante isso. E isso significa que Deus nos está nos mostrando que somos chamados para ser a diferença na terra e não para ser igual aos outros. Irmão, é por esse motivo agora que Deus vai ter que mostrar a Samuel alguém que vai ser colocado como rei. Deus vai escolher alguém para ser rei. É por esse motivo, porque o povo está pedindo um rei. O povo não quer mais que Deus tenha aí, governe sobre eles. Deus tenha todo o domínio sobre eles. Não, eles querem um ser humano em cima deles para governar. Então Deus vai mostrar alguém. Quem é que Deus vai pegar? Olha, a Bíblia vai relatar para nós quem era Saul, a pessoa que Deus vai pegar, que Deus vai escolher para se tornar rei em Israel. É da tribo de Benjamim. Benjamim era um dos filhos de Jacó. Jacó é aquela pessoa, aquele ser que lutou contra Deus, lembra? Lutou com um anjo. Ele lutou com um anjo, e então o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. E um dos filhos dele agora é Benjamim. E da tribo de Benjamim vem aí o filho de Quis, que é Saul. Olha, Quis, ele era rico, e Saul se torna rico por causa do seu pai. Era um jovem muito belo, além de ser belo, ele se destacava pela sua altura. Saul era um homem muito alto, se destacava em meio à multidão. Essa é a descrição que temos aí de Saul. Olha, por que é que ele é escolhido para rei? Você sabia que Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus não escolhe qualquer pessoa. Saul, ele é escolhido, temos o primeiro item, por causa da sua obediência. Ele era obediente. O pai disse para ele sair para buscar a ovelha que havia se perdido, e ele sai em busca da ovelha. Meu irmão, Deus vai escolher pessoas que carrega dentro do seu coração a obediência, porque obediência gera bênção. Tem tantas pessoas que não estão sendo abençoadas porque não têm sido obedientes à palavra do Senhor. Ora, Deus não se importa tanto com o sacrifício, mas ele se importa com a obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. E Saul, o começo dele é bom demais. Ele é obediente. Além de ser obediente, ele é persistente. Temos aqui uma dificuldade de muita gente que não tem persistência. Começa uma coisa e logo desiste. Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou obedecer a Deus. Esse ano eu vou orar. Esse ano eu vou jejuar. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí, já estamos aí dias passados do ano novo. Já estamos dias passados. E o que você tem feito? Você tem ido para a igreja? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem jejuado?
Muita gente até começa, mas não tem a persistência de continuar. Agora, Saul não, Saul é persistente. Ele continua porque não encontrou a ovelha na primeira vez, não encontrou no primeiro momento, nas primeiras horas e nem no primeiro dia. Então ele persiste a procurar. Ele sai a procurar até nas terras vizinhas, no território vizinho, porque ele não está achando a ovelha. Além dele ser obediente e persistente, quando ele vai se encontrar com um profeta, porque ele está procurando a ovelha e não está achando, e alguém diz assim, ó, temos um vidente, o vidente que era o profeta, tá? Temos um vidente, vamos até lá. Alguém falou para ele. Sabe o que ele faz? Ele se prepara para ir encontrar-se com o profeta. E quando ele vai apresentar-se ao profeta, ele tem a preocupação de ocupar as suas mãos com algo, para não chegar diante de Deus com as mãos vazias. Irmão, tem tanta gente que vai se encontrar com Deus e vai com as mãos vazias. E vai com as mãos vazias. Não vai com o coração voltado a uma adoração e nem a oferecer uma oferta ao Senhor. Seja ela uma oferta física ou seja ela um sacrifício vivo, né? O nosso corpo como um sacrifício vivo diante de Deus. Para darmos um culto racional. Tem pessoas que vão para a igreja apenas por ir. Aí é domingo, hoje eu vou na igreja. Hoje tem culto, eu vou na igreja. Não, irmão. Temos que ter a preocupação de levar algo para prestar a Deus. Leve a sua gratidão para agradecer a Deus. Leve a sua petição, talvez, se você tem algo para pedir ao Senhor. Ocupe as suas mãos, ocupe seu coração. Ah, Senhor, hoje eu não vou agradecer, mas eu vou adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Chega na igreja e adora Jesus mesmo. Não importa a circunstância. Diga que Ele é santo, diga que Ele é louvado, diga aleluia, dai glória ao nome dele, bendiz o nome dele, mas adore ao Senhor. Preste um culto a ele. É importante nós prestarmos um culto a Deus, um culto inteligente. E ele tem essa preocupação de levar diante de Deus uma oferta. Eu vou até o vidente, eu vou até o profeta, mas eu vou levar uma oferta ao Senhor. Vou me preparar para me prestar um culto de adoração. Então Deus o escolheu como um rei para Israel. Só assim Deus escolhe ele como rei para Israel. Não foi tanto por causa da sua beleza, até porque já está escrito, e isso nós vemos no segundo rei que é escolhido, Davi, que Deus não olha para a aparência, não vê como o homem vê, mas olha para o interior, olha para o coração. E Deus vê a persistência de Saul, Deus vê a obediência de Saul, Deus vê a preocupação que Saul tem de se apresentar diante de Deus. E Deus falou assim, não, vou escolher esse rapaz, vou colocar ele como rei. Vou colocar ele como rei, porque obediência gera bênção. Esse é o motivo que Saul é escolhido como rei. Primeiro, o povo não quer mais a teocracia, agora quer a monarquia. Então a monarquia, Deus, o primeiro rei que Deus levanta é Saul. Saul, ele reina durante 40 anos. 40 anos ele reina sobre Israel. E por que Saul perdeu o reinado? Por que Saul perdeu o reinado? Lembra que obediência gera bênção, mas desobediência gera maldição. Olha, por acreditar que poderia dar ordem, também poderia sacrificar. Esse foi um dos erros de Saul. Ele tinha certeza que poderia dar ordem, porque ele era rei. Mas ele acreditou que já que eu posso dar ordem, eu posso sacrificar. Irmão, fica naquilo que Deus te chamou. Se Deus chamou você para governar, governe. Se Deus chamou você para ser profeta, profetiza. Se Deus chamou para você ser sacerdote, seja sacerdote, então. Apresenta o sacrifício. Agora, tem pessoas que acham, porque pode uma coisa, pode outra. Não. Não é porque você é diácono agora na igreja que você pode pastorear a igreja. A igreja tem um pastor.
A igreja tem um pastor. Não é porque você agora é um presbítero na igreja que a igreja está sobre a sua responsabilidade. Não, a igreja ainda tem um pastor. Tem pessoas que acham que porque pode fazer uma coisa, pode fazer a outra também. Acaba saindo da ordem, irmão. Nosso Deus é um Deus de ordem e decência. As pessoas esquecem disso, que o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Não, Deus não faz as coisas bagunçadas. Quer ver um exemplo? Por que Deus criou as ervas primeiro, os frutos, as árvores que produzem os frutos aí primeiro, os animais que podem se tornar alimento para o ser humano? Por que Deus criou primeiro essas coisas para depois formar o homem? Porque Deus é um Deus de ordem. Porque se tivesse o homem e não tivesse as ervas que poderia ser alimentado, não é assim? Os frutos que poderia ser comido, como que o homem ia se alimentar? Não teria como o homem se alimentar. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. É por isso que ele cria tudo no devido lugar, o sol, lua, estrela. Não, ele faz separação da terra seca para a água. Não, Deus formou tudo certinho, porque ele é um Deus de ordem. E agora, por que a gente queremos fazer as coisas bagunçadas diante de Deus, ou na presença de Deus? Não, irmão, não é porque você pode uma coisa que está dizendo que você pode fazer outra. Tomar a frente do sacerdote, jamais. E Saul achou que poderia, porque ele era rei, ele poderia tomar a frente do sacerdote. E isso desqualifica ele. Isso é uma das coisas que desqualifica ele. Poderia ter esperado um pouco mais. A pressa é inimiga da perfeição. Mas o povo está acelerando, está querendo aqui e está preocupado porque o sacerdote não chegou para sacrificar. Disse ele, entre 7 dias. Eu chego aí para sacrificar, mas passou-se um pouco, demorou um golinho para chegar. O povo está preocupado, o exército está aflito, e Saul disse: eu vou sacrificar diante de Deus. Poderia esperar um pouco mais, lembrando que a pressa é a inimiga da perfeição. Vamos fazer aqui uma linha de pensamento? Se a pressa é a inimiga da perfeição, quem é a perfeição? Existe alguém perfeito aqui na Terra? Procure na Terra. Pense em alguém perfeito. Você consegue encontrar? Não, seu esposo não é, irmã. Seu esposo não é perfeito. Não, a sua esposa não é perfeita. O seu filho não é perfeito. Afinal de contas, você não é perfeito. Então aqui na Terra não temos alguém que podemos apontar para ele e dizer que é perfeito. Já tivemos. O nome dele? Jesus. Jesus era perfeito quando andou aqui na Terra. Mas, quando andou aqui na Terra, agora ele não está entre nós. Então não existe ninguém perfeito aqui na Terra agora, não é isso? Aonde é que está alguém que é perfeito? Que não tem pecado, que não erra? Jesus. Está onde? No céu. Deus. Deus é a perfeição. Se Deus é a perfeição e a pressa é inimiga da perfeição, a pressa é inimiga de quem? A pressa é inimiga de Deus. Então por que você está tão apressado em fazer as... Olha como é forte isso, né? Como é forte. Por que a gente se apressa tanto em fazer as coisas? Precisamos ter um pouco mais de paciência. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei. E o Salmo 70? O Salmo 70, ele continua esperando. Ele está dizendo: apressa-te, ó Deus, no meu auxílio. Mas eu vou continuar esperando. Eu vou continuar esperando. Temos que esperar. Então está aqui, um dos primeiros pontos para que Saul fosse rejeitado é que ele se tornou inimigo de Deus, tendo a pressa, tentando acelerar o processo. Quando Deus deu apenas a ele o cargo de se tornar rei, e não sacerdote. Sacerdote ainda era Samuel. O descumprimento de uma ordem traz grande consequência. Perdeu o reinado. Lembra que Deus falou para ele? É para matar todo mundo.
É para matar todo mundo da guerra. Aqui, meu amigo, não é para sobreviver ninguém. Mata todo mundo, mas ele prefere aí deixar algumas pessoas viver. Deixar algumas pessoas viver. Ele prefere aí deixar alguns bois viver. E ainda, não foi porque ele quis, na verdade, né? Ele foi induzido pelo povo. Ele foi induzido pelo povo. Mas, irmão, se Deus deu uma ordem para você, por que você vai ouvir terceiro? Tem tanta gente ouvindo o terceiro e esquecendo de ouvir Deus. Precisamos ouvir Deus. Fazer a vontade dos soldados nem sempre é bom, porque a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Ou, aliás, nunca foi. Tem um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! Mentira! A voz de Deus é inconfundível. É inconfundível. Não dá para confundir a voz de Deus. E Saul tenta fazer a vontade do soldado, desobedecendo uma ordem que Deus deu a ele. É por isso que ele perde o reinado. A vida de Saul começou abençoada, pois ele estava no caminho certo, na obediência que gera a bênção. Porém, ao decorrer do tempo, na caminhada, ele saiu do caminho. Porém, ao decorrer do tempo, durante a caminhada, ele saiu do caminho, o que resultou em grandes percas. Meu irmão, não saia do caminho, porque se você sair do caminho, você vai adquirir grandes percas. Não vai ser bons resultados, vai ser maus resultados. Então não saia do caminho, fique na direção de Deus. Só falamos mal de Saul, ou seja, vemos os defeitos dele por causa disso. Porque ele era um homem bom, ele era um homem abençoado, ele estava no caminho, mas tentou apressar, ouviu a voz dos outros. Olha as percas que ele teve. A perca da estabilidade do trono. Não era para ele continuar? Depois dele, quem ia continuar? Temos a monarquia, lógico, a geração vindoura seria filho dele, que sucederia ele. Mas não, ele perdeu a estabilidade do trono. A perca do reinado. Teve a perca no reinado. Deus falou, basta. A partir de agora, eu vou escolher outro rei para assumir, para colocar no seu lugar. A perca da presença de Deus. Saul chegou a perder a presença de Deus. É tão verdade isso, que lembra que um espírito imundo, com a permissão de Deus, atormentava Saul. E para que aquele espírito imundo saísse e ele ficasse bem, alguém tinha que tocar e tocar muito bem a harpa, lembra? E é chamado Davi, que tocava muito bem, um excelente profissional aí na parte da música. Davi é chamado lá. Por quê? Porque se não temos a presença de Deus, temos o quê? A presença do maligno. Se Deus não é com você, quem é com você? Já parou para pensar nisso? Se Deus não é com você, quem é com você? É o maligno. Quem começou no caminho, não desvie dele. E quem não está no caminho, entre no caminho. Entre no caminho. Se você começou no caminho, meu irmão, a luta vai vir, a dificuldade vem, os problemas vêm, mas não saia do caminho. Não saia do caminho. Continue no caminho. Se você não começou no caminho, é tempo de você entrar no caminho. É tempo de você mudar a sua vida. Pedir a direção de Deus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Reconheça Ele como Deus da tua vida, como o Senhor da tua casa. E entregue a sua vida a Ele. Se você quiser fazer isso nesse momento, diga essas palavras: Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e apague o meu nome do livro da morte. Amém. Eu vou orar por você. Você que está afastado,
é tempo de você voltar. Quer voltar hoje? Há uma oportunidade aberta para você voltar. E levante as suas mãos para cima, curva a tua cabeça, eu vou orar por você. E depois, procura uma igreja mais próxima da sua casa e vai buscar a Deus. Precisamos diariamente estar próximos de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, em tua presença estamos aqui, Deus. Senhor, Saul começou bem, porém terminou mal. Senhor, e esse homem tem começado bem, essa mulher tem começado bem, e nós não queremos que ela termine mal, que ele termine mal. Espírito Santo, tem pessoas que começou até bem, mas se desviou, mas hoje está voltando. E tem pessoas que hoje estão entregando a sua vida a Cristo. Por gentileza, Senhor, escreva o nome deles no livro da vida e apaga do livro da morte. Dê salvação a ele e a toda a casa. Em o nome de Jesus, ó Deus. Força e entendimento é o que nós lhe pedimos. Dai a esta pessoa, dai a esta família. Que assim seja. Amém. Deus abençoe você e até a próxima segunda-feira aqui com Conselho para toda a Vida. Toda segunda-feira às 19 horas da noite estamos aqui com uma palavra de Deus para você. Lembrando que às sexta-feira às 19 horas da noite temos aí uma palavra para a família. Está sendo uma bênção. Vem ser abençoado juntamente conosco. Deus abençoe.